E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série montando a minha impressora 3D em casa, a Hip Rap reciclada. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo envolvido na construção das peças que compõem a estrutura da impressora. A gente vai falar sobre o material utilizado na fabricação dessas peças e qual foi o método de corte escolhido para fazer a fabricação das peças da estrutura da impressora. Se você curte montar os próprios projetos você mesmo e tem a pegada maker, vem com a gente nessa série. É isso aí galera, bora de vídeo então? Enquanto eu realizava a pesquisa inicial no site de compartilhamento de projetos de impressoras, o hiprap.org, eu considerei dois pontos que julguei importante na hora da escolha do modelo da impressora. O primeiro deles é que o material da estrutura deveria ser feito de uma matéria-prima fácil de encontrar e que não fosse tão demasiadamente cara. O segundo aspecto é que os planos de corte da estrutura da impressora pudessem ser feitos à mão, sem a necessidade de utilização de um maquinário industrial para isso. O modelo da impressora que eu escolhi utiliza uma estrutura feita de madeira. A madeira é uma matéria-prima fácil de ser encontrada e também tem a possibilidade dessa matéria-prima ser proveniente de fontes recicladas, como é o caso do nosso projeto. Muitas pessoas não gostam de trabalhar com a madeira devido à sua propriedade de absorção de umidade, o que altera as dimensões dela, possibilitando a madeira expandir ou contrair no tamanho. Mas no decorrer do projeto eu vou passar algumas dicas de como minimizar esse efeito. Um outro ponto bem interessante a respeito da madeira é que ela não é tão difícil de se trabalhar. Com um pouco de prática e alguma técnica em marcenaria, utilizando ferramentas elétricas, você pode cortar o pórtico de madeira manualmente. Ou seja, você consegue anular o custo de mandar, importar ou até de comprar um pórtico pronto. Você mesmo pode realizar a confecção das peças da estrutura da impressora na sua casa, utilizando uma serra tico-tico e uma furadeira. Eu vou explicar mais além um passo a passo de como realizar esse corte de forma manual. E também vou explicar um pouco sobre os processos computadorizados que podem ser utilizados para cortar as peças da estrutura da impressora também. Uma consideração a ser feita a respeito do processo de corte manual usando ferramentas elétricas é que você deve operar uma máquina dessa se você somente tiver experiência. Caso você nunca tenha mexido com uma máquina dessa, é aconselhável você pedir informações com quem sabe manusear, assistir a algum tutorial ou aprender na prática com alguém que sabe manusear esse tipo de máquina. A gente vai utilizar a tico-tico e é uma máquina que utiliza uma lâmina e é potencialmente muito perigosa. Então, só opere a máquina se você tiver ciência do que está fazendo. Antes de mais nada, para operar a máquina, você tem que utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos de segurança, protetores auriculares e máscara contra poeira. Jamais opere a máquina se você não estiver utilizando esses itens. E se você não tiver experiência alguma, jamais opere a máquina também. Peça ajuda, estude os processos antes de qualquer coisa. A gente vai usar também uma furadeira para realizar a furação das peças da estrutura da impressora. Ok, galera? Então, antes de tudo, tenham cuidado no processo, estudem. Se vocês não sabem, nunca fizeram, peçam ajuda. Não façam nada sozinhos sem experiência alguma. Ok? Beleza? Uma outra consideração a ser feita a respeito do processo de corte manual das peças da estrutura é a respeito da sua dificuldade de execução. Como manualmente o corte não fica extremamente preciso, eu realizei cerca de 3 tentativas. A primeira e a segunda opção, que a primeira foi essa, ela não ficou muito boa. As precisões dimensionais das peças em si
não ficaram tão boas, e isso acabou prejudicando a montagem final da máquina, pois a mesma ficou um pouco fora de esquadro. Como essa primeira tentativa foi só uma chance de eu tentar cortar e uma experiência para ver se era possível ou não realizar o corte manual, eu acabei abandonando ela e realizei uma segunda tentativa, que é essa aqui do meio. A segunda tentativa ficou muito melhor do que a primeira. O resultado final foi bem satisfatório. Porém, eu consegui ter uma terceira opção. E eu vou explicar no decorrer do vídeo qual foi essa terceira opção que eu encontrei para realizar o corte dessas peças da estrutura da impressora. Então galera, estamos aqui com o projeto aberto hoje no computador. Essa é a planta do projeto total. Para fazer a impressão desse arquivo, precisa utilizar formato de folha A1. Você vai precisar visitar uma gráfica daí da sua cidade e fazer a impressão no tamanho de folha A1. A planta é grande e não cabe em folha simples, a não ser que fizer uma edição no arquivo e separar ele em várias partes, mas aí vai ficar muito difícil para colar na peça de madeira e fazer os cortes. Então essa é a planta inteira. A gente vai precisar de uma placa de madeira de 81 centímetros de largura por 53 centímetros de altura. O tamanho da folha 1 em formato paisagem, ela tem 84 centímetros,1 por 59 centímetros,4. Então a planta cabe certinho nesse formato de folha A1. Eu fiz algumas edições para facilitar um pouco na hora do corte. Esse aqui é o perfil vertical. E esse aqui é o perfil horizontal das peças. Eles estão sem os pés, essas partes aqui servem somente para mim mostrar as edições que eu fiz no arquivo original. O arquivo original ele está disponível no site em formato DXF. Eu converti o arquivo para formato PDF porque facilita na hora das pessoas tiverem que imprimir, elas não vão ter que ficar convertendo o arquivo e vice-versa. É só pegar o arquivo, levar na gráfica, imprimir em formato de folha 1 e depois cortar. Essas partes em azul, elas são referentes às partes que vão ter que ser chanfradas, ou seja, elas vão receber um rebaixo de 7 milímetros de profundidade nessas partes que estão dentro das áreas que estão com a cor azul. Esse rebaixo você consegue fazer utilizando uma tupia, mas você consegue fazer também utilizando um estilete e um martelinho e com muita paciência. Porém, não é obrigatório realizar esses chanfros. Essas partes em azul aqui, elas servem para colocar os eixos. Vai as guias retificadas aqui. Mas não tem nenhum impedimento a gente colocar ela por cima do perfil de madeira. Para facilitar o encaixe e melhorar tudo na hora da montagem final, o projeto original é chanfrado. Outra edição que eu fiz foi referente a esses pontos, que estão na cor verde, com um pontinho no centro. Essa edição serve para facilitar na hora de cortar com a tico-tico. Você vai vir aqui com uma broca 8 milímetros, vai furar aqui todas essas orientações que estão com essa coloração verde e o ponto no centro, elas são furos para auxiliar no corte. Você vai furar com a broca 8 milímetros e a lâmina da tico-tico vai entrar bem aqui. E a hora que você estiver realizando o corte, você vai encontrar um outro ponto desse, ele facilita na hora de movimentar a máquina, porque tem muitos cortes circulares e sem esses furos de auxílio é perigoso a lâmina da máquina quebrar, porque se você torcer muito a máquina
nesse perfil sinuoso aqui, a lâmina quebra com certeza. Então tem que ir bem devagarzinho, com muita paciência. Esses furos aqui servem para auxiliar na hora do corte. Fura com broco 8 mm, insere a lâmina e segue a linha do vetor. Todas as linhas em vermelho são as linhas dos cortes. E aí basicamente, galera, essas são as considerações. Eu deixei aqui tudo escrito na planta, a hora que vocês imprimirem vai ter a orientação. Todos os furos menores, que são esses, eles são para parafuso M8, para parafuso M3. Todos esses furos menores, eles são para parafuso M3. Pode ser usado uma broca de 3 mm para furar. Os furos para madeira são esses aqui, um pouquinho maiores, são para os parafusos de madeira que vão fixar os pés e as outras partes do pórtico. Eles são 4 mm. O único furo maior é esse aqui, o furo que vai uma polia de retorno. Só que não é obrigatório você furar ele com 5 mm. Você pode furar no tamanho do parafuso da polia que você tem aí. Que no caso a polia que eu usei aqui foi reaproveitada e ela tinha um pino de 3 mm. Então eu deixei ela com o pino original dela e só inseri aqui com 3 mm. Esse nome aqui também ele é opcional, não é obrigatório você fazer ele. Você pode imprimir depois que a máquina estiver funcionando e colar ele na estrutura da impressora. Mas não é obrigatório também. Outra coisa que não é obrigatório, galera, são esses encaixes do pé. Eles podem ser simplesmente uma peça reta, sem esses encaixes aqui. Esses encaixes eles vão no perfil horizontal e eles servem para melhorar na montagem final o esquadro, e também eles dão bastante firmeza depois que eles estão encaixados, colados e parafusados. Eles dão bastante firmeza na estrutura da impressora. Só que não é obrigatório, você pode simplesmente cortar isso aqui reto, não furar isso aqui, não cortar esses encaixes e parafusar ela, colar essa peça reta lisa nessa orientação desses furos. Só tem que tomar o cuidado para ela ficar no esquadro certinho. Vão ser duas, ela vai uma aqui e uma ali embaixo. São os dois lados da impressora, a frente e as costas. Essa é a frente e essas são as costas. O perfil vertical ele também conta com encaixes. Não é obrigatório, mas eu recomendo muito fazer eles com encaixes, galera, porque facilita muito na hora de manter o esquadro da peça depois que eles estão parafusados e colados. Sem o encaixe, pode ser que tenha alguma dificuldade aí na hora de alinhar eles aqui nessa parte desses encaixes. Essas duas peças vão, uma vai em cada lado, e depois elas também vão encaixadas aqui, o que dá uma firmeza extra na estrutura da impressora. Bom, galera, para baixar esse arquivo, o link vai estar na descrição do vídeo. Você pode baixar o link na descrição do vídeo, vai estar lá, é só acessar ele pelo navegador e baixar o arquivo e imprimir. Você pode usar para fabricar essas peças compensado naval, MDP e MDF. Porém, eu aconselho usar MDF, que fica um acabamento melhor. As fibras do MDF são mais fáceis de dar o acabamento do que a do MDP e do que do compensado naval. O MDP é outro processo de fabricação, o MDF é um outro processo, mas as três opções dão certo, só que a preferência é para MDF ou compensado naval. Mas o resultado melhor mesmo final fica legal em MDF.
Bom, basicamente é isso. As considerações sobre o arquivo de corte manual são essas. Então, galera, estamos aqui com uma placa de madeira simbolizando o pórtico horizontal. É só uma forma para ilustrar o processo, para vocês terem uma noção na prática de como é o que eu estava explicando ali no arquivo. Sobre os pontos de referência para a inserção da lâmina da Tico-Tico, é assim que eles funcionam mais ou menos. Você vai vir, vai furar o centro. E aí depois que furar, esse furo serve, ó, se você perceber, se vocês verem, ó, ele fica bem próximo à linha do desenho. Como aqui foi um desenho que eu fiz riscando, usando uma peça, não está preciso, é só um desenho para ilustrar só. E esse pedaço de placa não simboliza a placa inteira. Mas se vocês quiserem fazer assim, dividir por partes, fica mais fácil também. Então, como eu estava explicando, por esse furo, você vai inserir a lâmina da Tico-Tico. Tem que ter muito cuidado. Essa máquina ela está desligada da tomada. Eu não vou cortar essa placa aqui hoje aqui, porque eu já tenho várias delas cortadas. As tentativas que deram errado. Isso aqui é só para mostrar para vocês. E aí, a lâmina vai no furo. E isso dá a possibilidade de você ter uma margem mais ampla de como a máquina trabalha. Vocês estão vendo que ela não fica presa? Se eu estivesse cortando a linha e a lâmina estivesse aqui na linha, ela ficaria presa. Eu não conseguiria manipular ela para os lados. E dessa forma, eu consigo posicionar a máquina melhor para conseguir seguir a linha do corte. Porque sem os furos fica difícil e quebra a lâmina com certeza. Eu quebrei umas duas. Eu estou usando essa lâmina de perfil bem fino, que é uma lâmina indicada para fazer contorno. Ela é bem fininha e também bem fácil de quebrar por causa disso. O modelo dela é o HCU 214S. Então, se vocês forem comprar, geralmente eles vendem aquela maior, que é a padrão. Um pouco parecida com essa. Essa aqui também serve, ela é 2 cortes e também é indicada para fazer contorno. Mas a que eu tive melhor resultado foi essa. A HCU 214S. Então aí vocês podem ir numa loja de ferramentas e pedir uma serra Tico-Tico, uma lâmina para serra Tico-Tico HCU 214S. Caso eles não tenham, a outra lâmina serve. Só que o acabamento dela fica mais grosseiro do que essa da HCU. Essa da HCU mais fininha, o acabamento fica quase perfeito. Se você tiver firmeza na mão enquanto está operando a máquina, a linha fica bonitinha, fica bem retinha. E aí eu vou mostrar algumas peças cortadas para vocês daqui a pouco. Beleza? Uma outra coisa que tem que levar em consideração quando for cortar a placa é que ela tem que estar bem fixa. Tem que estar bem firme, tá, galera? Se ela tiver... O ideal é usar um cavalete e prender ela no cavalete usando esse tipo de grampo, ou até um pouco menor. Aqueles outros grampos mais simples também servem, mas esse aqui é o ideal.
E aí você fixar isso num cavalete, as extremidades, você fixa as 4 pontas e deixa bem preso. O ideal é arrumar uma placa que tenha uma margem, sabe? Para você conseguir utilizar essa margem para fixar isso num cavalete ou numa bancada. Dá para fazer sem fixar dessa forma com o grampo, mas tem que ter bastante firmeza no braço e acaba cansando, né? Porque esse corte demora. Para cortar todas as peças vai bastante tempo. E se não tiver bem fixa a placa, a serra faz ficar vibrando. Então a placa vai ficar trepidando enquanto corta. E isso atrapalha pra caramba. O corte corre o risco de perder o corte da peça. Então lembrar sempre de fixar bem a peça. Tomar cuidado por baixo, pelo caminho onde que a lâmina da máquina vai passar. Porque se tiver alguma coisa embaixo, tipo um parafuso ou alguma pedra da bancada, qualquer coisa que tiver embaixo e bater na lâmina corre risco de causar um acidente, ou corre o risco de quebrar a lâmina, ou as duas coisas junto. Então tem que tomar bastante atenção quando for utilizar a máquina tico-tico. Ela está desligada aqui na bancada, como eu já falei. Outra coisa que eu tenho que falar é que vocês devem utilizar EPI se for fazer esse tipo de corte. Óculos de segurança para proteger os olhos. Protetor auricular para proteger os ouvidos. E a máscara para proteger o nariz e o pulmão da poeira. Sempre operar a máquina com os equipamentos, galera. E se você nunca operou, peça ajuda para alguém. O importante é a máquina estar segurada bem firme. Jamais direcione a lâmina contra o corpo. Mas, por via das regras, peça ajuda a alguém para te ajudar. Uma opção é você levar a placa com o desenho em uma marcenaria. E aí pedir para alguém que tem mais experiência fazer o corte. Tenho certeza que não vai ficar tão caro. E alguém pode te ajudar. Ou cortando lá e cobrando, ou te ensinando a cortar lá. E aí você pode, tipo, pedir para usar a marcenaria, que foi o meu caso. Eu pedi para usar a marcenaria aqui na minha cidade e cortei as madeiras lá. Utilizei o cavalete deles, os grampos que eles tinham lá também. E aí cortei lá. E essas aí são as peças totais do projeto, galera. Compõe a estrutura. Eu vou mostrar o passo a passo de como montar a estrutura. Mas basicamente essas são as peças. Aqui estão os pés. Aqui é os apoios do perfil vertical. Eles vão encaixados nesses buracos. E aqui é a parte do perfil horizontal, onde os pés vão encaixados nesses furos. Essas são as partes da primeira tentativa que eu fiz. Elas ficaram boas até, se vocês olharem. As peças não estão tortas. Elas estão boas até. Ficaram bem retas. O problema foi que a placa estava empenada, ou seja, ela estava torta no sentido das lâminas, meio que dobrada. Que eu achei na rua e aí eu tentei cortar, deu certo, mas esse empeno que ela tinha começou a repuxar na montagem final, então ela nunca ficava com os 4 pontos das extremidades fixos na mesa, ela ficava sempre sambando. E o pórtico vertical também, ele tem que ficar bem reto nesse sentido. E aí ela estava um pouco arqueada, ia atrapalhar depois quando a máquina estivesse pronta. Porque a máquina precisa ter precisão dimensional, as peças têm que ser
ter uma tolerância de erro bem pequena. Então se você cortar e ficar um pouquinho fora, um pouquinho torto, contanto que seja coisa de milímetros, ainda passa. Mas se ficar muito torto, ou se a madeira estiver muito empenada, aí já não dá para utilizar. Porque essas imperfeições vão acabar afetando na impressão depois. E aí vai ser uma impressora que imprime as coisas tortas. Mas basicamente é isso daí, galera. As peças cortadas finais são essas. E essa foi a primeira tentativa de corte, que eu fiz toda manualmente. Eu fiz uma segunda tentativa, vou mostrar para vocês agora também. Foi feito de corte manual. Só que eu utilizei essa parte do pórtico vertical na montagem da estrutura final, que foi a melhor estrutura que eu consegui montar. E essa parte eu consegui cortar ela através de uma CNC. Então o corte foi computadorizado, eu consegui fazer a usinagem dessa peça através de uma máquina fresadora. E aí eu vou falar um pouquinho também de como eu consegui fresar essa peça de forma gratuita, que é uma coisa que vocês vão ficar se perguntando, mas como de forma gratuita? Então fica no vídeo aí que logo mais eu vou falar sobre isso também. Esse aqui é o pórtico horizontal da minha segunda tentativa. Eu fiz com madeira de guarda-roupa que eu encontrei na rua. É MDF 16 mm. Aquela outra primeira tentativa é um compensado de 14 mm. Por isso que também não deu certo. Os encaixes dela aqui, ó, são para 16 mm. Aqui vai o pórtico vertical. E aquela lá tinha 14. E aí ficou ruim os encaixes. Aqui também os encaixes são para 16 mm do pino. E aí de largura aqui. E aí não ficou bom por causa desse encaixe também que ficou ruim. Essa aqui é a versão que eu usei uma peça sem os encaixes. Para mostrar o exemplo lá. Eu só parafusei ela aqui em cima. Aqui, elas são parafusadas. E aí é só garantir que ela fique bem reta aqui. Pronto. Porque esses encaixes do pé, eles são bem difíceis de fazer. Assim, é chato, porque é um espaço pequeno para a lâmina ficar passeando e... Enfim, é bem complicado de fazer. É uma opção usar assim, não fazer esses furos e colocar uma placa reta, um retângulo. Coloca ele aqui rente, vai ficar no esquadro também. Se cortar certinho aqui, ele fica no esquadro. E aí fica uma base boa também. A única dificuldade é que não tem, que às vezes cai alguma coisinha aqui embaixo e aí você quer acessar a máquina por baixo. Nos pés do plano original ele dá para acessar, mas isso daí também é só detalhe. Aqui está a outra parte, já pré-montado já. Essas versões estão pré-feitas. Esse aqui eu fiz com MDP, que é uma madeira feita a partir de lascas. O MDF é uma madeira feita a partir das fibras. E o compensado são lâminas de madeira. É uma placa feita de lâminas. O MDP eu não gosto muito, particularmente eu dou preferência para o MDF. E o compensado ficou meio difícil de dar o acabamento nas laterais, também ficou um pouco estranho. Mas é assim que fica a montagem final. Esse daqui eu reduzi o pórtico vertical um pouco para... Eu vou fazer uma mini CNC com essa estrutura aqui. Não vou usar para impressora. Porque da impressora eu já colei e já parafusei já. Então eu não vou desmontar para fazer a montagem dela. Eu vou montar a primeira tentativa que eu cortei
só para ilustrar o processo também de montagem, deixar bem nítido como montar a estrutura. E basicamente é isso daí, galera. E como vocês viram na abertura, tinha esse modelo de estrutura também. É um modelo cortado a laser. Utiliza MDF de 6 milímetros. E é um projeto bem legal também de se fazer. Eu fiz essas peças, eu cortei no mesmo lugar onde eu consegui usinar as peças da impressora que a gente vai construir. É um laboratório industrial. E aí eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre. E para fazer a montagem da estrutura, você vai precisar de uma ferramenta, a furadeira. Vai precisar de uma chave correspondente ao parafuso que você comprou. Pode ser Phillips ou Fender. Esse parafuso é específico para madeira. Ele tem 35 milímetros de comprimento por 3,75 de espessura. Parafuso Phillips, no meu caso. E você vai precisar de cola. Cola para madeira também, ou cola PVA, no caso que eu usei. E aí depois que as peças estiverem cortadas, basicamente, você só vai precisar encaixar elas. Elas ficam bem firmes, vocês puderam perceber isso, né? Aí depois que elas estiverem encaixadas, você vai pegar a furadeira e dar continuidade no furo, na peça que foi encaixada, porque ela, originalmente ela não tem esse furo lá. E aí a gente vai fazer ele agora. No caso a furadeira está desligada, o furo já existe já, mas você vai fazer assim, furando aqui os 4 furos para dar continuidade no furo na peça que vai encaixada. Depois que você fez o furo, você vai remover as peças. Olha os furos lá. E aí depois que você removeu a peça, você vai aplicar cola nela. Eu não vou, no caso, colar agora, porque eu quero as peças soltas, para mim poder ilustrar melhor caso eu precise futuramente. Porque elas já estavam coladas já e eu tive que descolar. E aí ficou até uns resquícios da madeira aqui, mas eu dei sorte que ficou boa a peça. Aí depois que tiver passado cola, você vai fazer isso nas duas peças. É só vir com os parafusos e fixar o conjunto todo de uma só vez. Depois que ele tiver colado e aparafusado, ele fica bem resistente e firme. E o legal desse projeto é esses encaixes que permitem uma maior rigidez final na estrutura.
E aí vai ficar assim o pórtico vertical. Depois que ele tiver colado e aparafusado. Esse aqui é o tamanho real do projeto. E o pórtico vertical está pronto. E para montar o pórtico horizontal é a mesma coisa, você vai precisar das mesmas ferramentas. Furadeira, cola, a chave e os parafusos. E é o mesmo processo que o anterior. Você vai encaixar os pés nos encaixes. E aí, galera, vocês viram como ficou ruim? Porque é 14 milímetros esse compensado. E eu lixei ele, ficou menor ainda do que o esperado. Mas, retomando o processo, vai encaixar os pés, furar nesses furos aqui, são 4 furos. Vai furar, dar segmento da furação na peça embaixo. Depois que tiver furado, mesma coisa, remove a peça, aplica a cola por toda a peça. Eu também não vou colar essa peça, só ilustrativo. E depois parafusa tudo. Aí depois de montado o pórtico horizontal e o vertical, não tem segredo, é só vir encaixar as duas peças. Depois que elas estão encaixadas aqui, pessoal, vocês passem cola antes. Passem cola aqui, ó. E refaçam aquele processo que foi feito nessas peças de trás do pórtico vertical e nos pés do pórtico horizontal também. Aqui embaixo dela tem o acesso. Esses dois furos também, eles têm que receber o segmento na peça de baixo. E aí fura com a furadeira os 4. E adiciona o parafuso. No caso, o meu parafuso de 35 milímetros acabou. Eu só vou colocar esse aqui como ilustração do processo. É um pouquinho menor, mas ele também dá uma firmeza na montagem. E aí faz isso dos dois lados. E vai ficar assim, galera. Tudo bem firme, parafusado e colado. Eu vou mudar a câmera de posição. E aí a gente já vai para a versão final
da estrutura. E aí, para finalizar o processo, galera, para deixar a madeira selada, para evitar dela absorver umidade e alterar as dimensões, etc e tal, eu utilizei uma tinta asfáltica, que é indicada para concreto, alvenaria, metais e madeira. Aí ela fala aqui, ó, impermeabiliza e protege madeira. Ela serve para tapar os poros da madeira. A gente não fez isso antes de parafusar as peças, porque o interessante é que a cola penetre nos poros da madeira para as peças colarem com mais sucesso. Porque se a gente passar isso daqui na madeira antes de colar, a cola não vai aderir bem. E aí as peças não vão se fixar tão fortemente que nem elas estão agora, com a madeira com os poros abertos. Então, galera, depois que vocês montarem a estrutura da impressora, eu aconselho deixar ela tipo num lugar seco por mais ou menos uns 15 dias, para ela sair toda a umidade mesmo. Para a hora que vocês aplicarem a demão de tinta asfáltica, ela já esteja bem seca, com as dimensões finais dela como tem que ser. E aí, para aplicar não tem segredo, você pode usar um rolo de espuma ou um pincel. E aí é só despejar e pintar todo o perímetro da peça. Todo. A lateral, as faces mais aparentes, tem que tampar todos os cantinhos. E aí aqui na parte dos pés, que ficou os encaixes, na vertical e na horizontal, você pode deixar do jeito que está, ou você pode utilizar massa corrida, passando massa plástica aqui e depois lixando, para esconder esses encaixes, para esconder os furos. E é isso aí, galera. Temos aqui a estrutura da impressora já pronta já. Além de passar a tinta asfáltica para selar os poros da madeira, após passar a tinta asfáltica eu esperei cerca de uns 5 dias para secar, porque ela demora para secar essa tinta asfáltica. Aí você pode passar uma demount spray para deixar mais uniforme e para ficar um aspecto mais legal também, porque a tinta asfáltica ela fica um aspecto rústico, e aí o spray você consegue deixar um aspecto mais uniforme e fica aparentemente mais legal também. Como eu ia explicar, galera, essa foi a terceira tentativa de corte que eu fiz. E aí eu acabei fazendo um modelo híbrido, que foi uma peça cortada à mão, que é o pórtico vertical. Eu fiz o corte manualmente, com a serra tico-tico, que nem eu expliquei no vídeo. E essa peça de baixo, que é o pórtico horizontal, eu consegui usinar. Eu consegui fazer numa fresadora. Como que eu consegui isso? Foi durante uma viagem que eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo existe uma iniciativa da prefeitura, juntamente com o Instituto de Tecnologia Brasil, que resultou numa rede com 12 laboratórios, cerca de 12 laboratórios de fabricação digital. E esses laboratórios eles são abertos ao público. Qualquer um pode ir, se inscrever, inscrever um projeto e passar a visitar o laboratório. Dentro do laboratório existem diversas máquinas de nível industrial, que nem essa fresadora que eu consegui operar. Eu fiz um curso de capacitação lá, e após o curso de capacitação para manipular e manusear a máquina, eu encontrei a matéria-prima na rua, que foi uma placa de MDP e uma placa de MDF também. O MDP era 14 milímetros e é essa placa aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, o corte computadorizado fica perfeito. A máquina segue as coordenadas e não vai ter erro nenhum no final da montagem depois. Só que como essa placa era 14 milímetros e esse MDP estava um pouco flexível no centro, eu acabei não usando
essa parte que eu cortei do pórtico vertical no projeto. Eu usei ela para fazer uma variação menor que eu vou construir uma mini CNC. Porque essa placa de MDP, ela ficava maleável no centro. E isso era um ponto de flexão da impressora. Aí eu quis abandonar essa placa e utilizei uma versão que eu cortei manualmente, usando a serra tico-tico, que é esse pórtico vertical. E aí eu acabei unindo as duas coisas. O aprendizado que eu tive lá no laboratório FabLab Livre SP e a experiência que eu tive na marcenaria, cortando manualmente diversas vezes e obtendo um resultado bom também, manualmente e computadorizadamente. Esse corte computadorizado você pode até conseguir fazer na sua cidade. Dependendo da cidade que você está localizado, com certeza vai existir alguém do ramo de CNC ou desse tipo de ferramenta. Tenta procurar no Facebook ou também você pode entrar em um grupo de CNC. Procurar no Facebook um grupo CNC Brasil ou alguma coisa parecida nesse termo e perguntar se alguém da sua cidade faz parte daquele grupo. E aí você pode conseguir cortar o pórtico de forma computadorizada pagando alguém para fazer esse serviço. Não é barato, aqui na minha cidade eu não obtive sucesso, não consegui mesmo cortar no computador com CNC, porque é uma forma muito precisa de você conseguir o pórtico, não vai ter dor de cabeça nenhuma, que nem eu tive que cortar 2 vezes até a segunda tentativa ficar boa, mas com a CNC não vai ter problema. Só que é caro. Eu não consegui, fui conseguir lá em São Paulo, de forma gratuita, ninguém paga nada para usar os laboratórios, é uma iniciativa aberta ao público. E aí, caso você esteja lá por São Paulo passeando, você pode tentar ir e se inscrever no site deles. Eles têm um site da rede FabLab SP. O projeto chama FabLab Livre SP. E aí eles têm um site onde você se cadastra o projeto e visita uma das unidades. Eu fui na Galeria Olido, que fica no centro. A Galeria Olido ali. Dentro da galeria tem um laboratório, que é o FabLab Cibernário. E aí eu utilizei lá, fiquei madrugando várias semanas lá, madrugando assim, porque é só aberto de dia. E aí eu fui vários dias seguidos, fiz vários cursos em diversas outras unidades também. Eu fui para Heliópolis, fui para a unidade da Penha. Eu nem lembro agora quais as unidades que eu fui, mas eu cheguei a visitar várias. E é muito legal o projeto, tem máquina laser, tem impressora 3D. Inclusive, as peças da máquina eu imprimi lá no FabLab também. Eu estava por São Paulo, eu comprei o filamento, vi que lá tinha possibilidade de imprimir as peças, e aí acabei imprimindo até as peças lá também. Porque as peças são uma parte crucial do projeto. Geralmente o pessoal tenta fazer de madeira, eu também tentei fazer de madeira. Só que não ficaram boas peças, não, é impossível fazer manualmente algo que esteja de acordo com a precisão dimensional que a impressora precisa. Se não tiver essa precisão dimensional, certamente suas peças vão sofrer ZUBO ou alguma outra padrão na construção da peça. E aí lá em São Paulo tem as impressoras 3D e é aberto ao público. Você tem que fazer um curso também para se capacitar se você não sabe usar a impressora 3D, que era o meu caso, eu nunca tive contato. E aí lá em São Paulo eu pude fazer um curso de introdução para operar a máquina. E a partir daí eu coloquei lenha na fogueira e imprimi todas as peças, imprimi outras coisas que eu precisava também. E é muito legal o laboratório lá em São Paulo por causa disso. É aberto ao público, você só precisa levar sua matéria-prima, que no caso foi a madeira e o rolo de filamento. O filamento eu comprei em São Paulo mesmo. Tem alguns fornecedores que você consegue acessar fisicamente a loja deles ou agendar uma retirada de filamento na loja. E aí é só pesquisar na internet, no Google. Mas tem um porém, em São Paulo o FabLab está fechado, a rede FabLab Livre não está aberta durante a pandemia. E então
fica complicado querer realizar alguma coisa referente a esse tipo de projeto lá no laboratório, porque está fechado durante a pandemia. Uma opção para quem precisar das peças impressas, que no caso as mais importantes mesmo são as peças que compõem o eixo X, que vão acoplar a extrusora, e as peças que também são do carro X e da extrusora. Tem algumas peças do eixo Z também, que vai fixo nesse pórtico vertical. Uma opção para solucionar esse tipo de problema, para você não ter que ficar prototipando na madeira, gastando um tempão para fazer uma peça que talvez nem fique tão precisa, é entrar em um grupo de impressão 3D também. No Facebook tem um monte de grupo de impressão 3D. Você pode digitar lá Impressão 3D Brasil, que é uma comunidade bem grande. E aí lá dentro da comunidade você pergunta, alguém pode imprimir essas peças para mim? E aí você pode ir lá pesquisar preços e orçar com alguém, para alguém imprimir essas peças e enviar para você. No nosso caso, como o foco era a redução de custos, o FabLab Livre veio muito a calhar nesse aspecto, porque eu não paguei nada, não paguei mão de obra para ninguém para imprimir as peças. Eu não paguei hora de máquina, o uso da hora de máquina é gratuito. Claro que ele tem um limite, mas conforme for, dá para você colocar a impressão lá, se não tiver ninguém agendado, você consegue terminar a impressão e pronto. E aí foi isso, basicamente essas são as considerações que eu tinha que fazer da estrutura. Acabei já também puxando um pouquinho da Rede FabLab Livre, lá em São Paulo, que é um projeto bem interessante. Convido quem está assistindo aí lá a conhecer o projeto depois que normalizar a situação, acabar a pandemia. Vão lá e visitem. Quem nunca teve contato com essa área de CNC, impressão 3D, vai lá no FabLab Livre primeiro. Você vai conseguir se capacitar, vai conseguir sair de lá com uma noção bem ampla desse universo imenso que é as máquinas CNC e as suas aplicações. Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as partes recicladas que foram mineradas em ferro velhos e sucatas. São basicamente peças de sucata eletrônica que foram mineradas no ferro velho. E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse processo, de como reaproveitar essas peças, como fazer elas ficarem funcionais. Legal, galera? É isso aí, um abraço para quem está assistindo. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. E é isso aí. Até a próxima.